Bom, então até agora a gente fez algumas definições, falou de um pouco de definições e apresentou um primeiro modelo de crescimento keynesiano, com oferta passiva, demanda totalmente ativa. Espero que vocês tenham percebido que a oferta aqui não cumpre nenhum papel, ela só se acomoda à demanda, tá certo? E nesse caso, no último modelo que a gente apresentou, como você está no limite da capacidade, como a oferta não pode se acomodar mais, os preços sobem, o salário real cai e a taxa de lucro sobe, tá certo? É como se você tivesse no limite, um modelo em que, como você está no limite da capacidade, a margem de lucro está subindo, 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 e a participação dos lucros na renda subindo, os salários caindo, tá? Agora nós vamos para um outro tipo de modelo, que ainda que keynesiano, ele na verdade vai chamar a atenção não pela oposição entre salários e lucros, não pela oposição entre consumo e investimento, mas na verdade para a possibilidade de, sob certas circunstâncias, que tanto consumo e investimento quanto salários e lucros possam crescer ao mesmo tempo. É importante frisar, eu acho que isso a gente precisa ter muito claro, que existem circunstâncias sob as quais essas relações podem se dar simultaneamente. Tá? Então, não gostaria que ninguém saísse aqui com a ideia de que, olha, ou salários e lucros estão sempre em oposição, ou salários e lucros estão nunca em oposição. Não, não. Pelo menos do meu ponto de vista, depende das circunstâncias em que cada economia se encontra. Tá certo? E eu acho que isso, ao contrário de alguns colegas mais, digamos, mais radicais do que eu, isso é justamente a virtude dessas abordagens. É a possibilidade de você captar situações distintas e você ter, dentro de uma mesma metodologia, a possibilidade de explicar situações distintas, momentos históricos diferentes de uma economia nacional ou situações regionais diferentes, como a gente vai tentar mostrar mais adiante, sobretudo amanhã. Tá? Bom, o modelo Kalleck-Stendel, ou uma versão estilizada do que Kalleck e Stendel falaram, tá certo? Sem querer agredir aos autores, para que eles não se revirem nas suas respectivas tumbas, tá certo? No túmulo. Ele é muito parecido com o que a gente viu até agora. Tanto que esse primeiro lado aqui do slide, ele é rigorosamente um copia e cola, inclusive na hora de fazer, do slide anterior, tá certo? Por que isso? Porque eu também vou ter uma equação de renda que procura distinguir a distribuição funcional da renda entre consumo dos capitalistas, consumo dos trabalhadores, onde eu vou poder distinguir a relação salário e lucro, o papel do investimento. Eu também vou assumir a hipótese, sobretudo no Kalleck, muito mais importante, de que os trabalhadores não poupam, e que, portanto, a poupança agregada vai depender da propensão marginal a poupar e da massa de lucros, ou, no limite, né, a poupança agregada... Cadê o... Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai existir uma relação entre a taxa de crescimento, a propensão marginal a poupar e a taxa de lucro. Tá? Então, eu não vou repassar isso aqui de novo, porque é exatamente a mesma coisa do slide anterior, só chamando a atenção de que os gastos, ou seja, o investimento, determina o lucro, né? E isso depende do multiplicador keynesiano. A gente normalmente costuma ver no livro de macro convencional 1 menos C, né? Só que 1 menos C é igual a S, então essa é a propensão a poupar. Né? Ela entra diminuindo os lucros, como a gente consegue observar aqui. E o pulo dessa equação para essa aqui é só a gente dividir pelo estoque de capital. Porque se eu pego a massa de lucro, divido pelo estoque de capital, π, né, sobre PK, a massa de lucro dividida pelo estoque de capital é a taxa de lucro. E o investimento dividido pelo estoque de capital é a taxa de crescimento do estoque de capital. Então, I sobre PK é igual a G. Tá certo? É só essa a diferença. E é da onde a gente deriva a identidade poupança e investimento e a famosa equação de Cambridge. Tá?
quais são as características mais marcantes desse modelo Kalec-Steindl, né? A chamar a atenção de que os preços são determinados por markup. Depois até estava mostrando um livro para o Danilo, da onde eu basicamente... na verdade, essa apresentação eu fiz antes de ter esse livro, mas agora que eu vi que tem um livro, vai facilitar muito a minha vida e é de quem quiser estudar esse tipo de coisa. Tem um livro de um economista alemão chamado Eckhard Heine, que depois a gente coloca aí para vocês a referência, chama-se Growth and Distribution After Keynes. É um livro em que, basicamente, tudo que eu estou falando está lá, de uma maneira bem simples, bem explicadinha, e os modelos mais modernos, mais sofisticados, mais contemporâneos também. Então, é um livro, quem gostar desse tipo de abordagem e tal, vai atrás, porque realmente ajuda a, assim, bota as ideias no lugar, organiza a cabeça com relação a esse tipo de abordagem, tá? Mais uma vez, a gente vai ter uma distribuição funcional da... Mais uma vez, não. Agora, a gente vai ter uma distribuição funcional da renda que é exógena. Por que eu estou dizendo que agora a gente vai ter uma distribuição funcional da renda que é exógena? Porque antes, reparem o seguinte, a distribuição entre salários e lucros, ela é endógena ao modelo. Ela depende do que acontece com as decisões de investimento, tá certo? Esse é um modelo, como eu estou trabalhando, o modelo anterior, Caldwell-Robinson, era um modelo em que, como eu estou trabalhando no limite da capacidade produtiva, eu tenho que ter flexibilidade de preços e salários para a economia se ajustar. Aqui, a distribuição da renda, a distribuição funcional da renda, vai ser muito mais próxima daquilo que a gente viu no início da minha apresentação, quando a gente estava discutindo as definições. A gente tinha visto que a distribuição entre salários e lucros, essa aqui é a participação dos lucros na renda, ela é exogenamente determinada. Exógena por quê? Porque ela é determinada por fora desse modelinho. Ela depende de uma decisão arbitrária do empresário de estabelecer um determinado nível para sua margem de lucro. Tá certo? Como eu estou supondo que essa economia opera em concorrência imperfeita, eu estou conferindo esse poder discricionário do capitalista de definir qual é a margem de lucro que ele quer aplicar. Numa economia mais concorrencial, ou quanto mais concorrencial for a economia, menor é essa capacidade de arbitrar essa margem de lucro, porque eu vou ter que fazer um diálogo aí com a concorrência, tá certo? Para fazer jus ao Kalec, o Kalec não postulava isso exatamente, né? Quem conhece um pouquinho o modelinho do Kalec vai lembrar que na equação de preço do Kalec tem um termo da equação de preço que diz respeito à concorrência externa. Então, o Kalec não é exatamente isso, por isso que são modelos de inspiração kalekiana, mas não é exatamente o Kalec, porque ele vai abrir margem para essa possibilidade de um pouco mais de concorrência. Isso, inclusive, é motivo de crítica de alguns autores, ainda que heterodoxos, dizerem que esse sistema de formação de preço aqui é rígido demais. Também, se é verdade que o modelo concorrencial também não se adequa à realidade, esse aqui também está forçando um pouquinho a barra e deveria ser um pouco mais complexo. É uma crítica razoável e correta, mas isso torna toda essa parte de modelagem bem mais complexa se a gente tivesse que colocar um termo adicional. Só para chamar a atenção disso aqui. Então, a gente tem os preços determinados por markup, uma distribuição funcional da renda que é exógena, determinado pelas margens de lucro, por conta da baixa concorrente, e um grau de utilização da capacidade que é endógena. Por que o grau agora é endógeno? Por que eu estou dizendo que ele é endógeno? Ele não era endógeno antes? Não, ele não era endógeno, né? Lembra o seguinte, eu estava trabalhando com uma hipótese do Caldwell e da John Robinson de que a economia estava no limite da capacidade. O que isso significa? Isso significa que o grau de utilização
por definição, foi arbitrado como 100%. Então, ele é exógeno. Eu determinei a priori qual é o grau de utilização da capacidade. Então, aqui tem uma discussão muito relevante, que eu vou depois pontuar um pouco, que enquanto para os modelos Caldor e Robinson a distribuição funcional da renda é endógena e o grau de utilização da capacidade é exógeno, para os modelos Kalec e Stendel ocorre exatamente o contrário. A distribuição funcional da renda é exógena e o grau de utilização da capacidade produtiva é endógeno. Tá certo? Determinado por dentro do modelo ou por dentro das decisões que essa economia toma nessa economia artificial que a gente vai trabalhar. Tem uma especificação muito clara, ou digamos assim, Kalec e Stendel tem uma ideia muito precisa do que determina o investimento. Como é que os empresários tomam a decisão de investimento? Ou mais do que isso, em que variáveis eles se baseiam para tomar sua decisão de investimento? Kalec vai focar mais na taxa de lucro e Stendel vai focar no grau de utilização da capacidade produtiva. Por isso, esse é um modelo sintético Kalec-Stendel, porque traz elementos de ambos os autores. A ideia de que o investimento esteja conectado com a taxa de lucro é uma ideia óbvia. Não precisaríamos nem falar de Kalec, Stendel, Keynes ou qualquer pessoa. Basta perguntar para o cara que vende açaí no lado ali e ele vai dizer, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Eu só vou comprar uma barraquinha de açaí porque eu espero ter algum lucro. Né? Então, isso está claro, isso é absolutamente intuitivo para o nosso dia a dia. Para o cara do açaí, para a padaria, para a farmácia, a gente não tem que justificar muito isso. Agora, que a taxa de investimento, ou que a decisão de investimento esteja relacionada ao grau de utilização da capacidade produtiva, essa já não é uma questão tão trivial. Pelo menos não me parece trivial. Não sei, talvez vocês rapidamente consigam conectar. Mas a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas por que raios o investimento está conectado com o grau de utilização da capacidade produtiva? O Stendel, analisando a economia americana nos anos 50, ele vai chamar atenção para o fato, e aí é um livro que vale a pena quem tiver um dia a oportunidade, porque é um livro muito interessante, difícil de ler, mas um livro muito interessante, chama Maturidade e Estagnação da Economia Americana, tá certo? Ele é de 54, eu acho, né? Eu acho que é 54, mas eu não tenho. Tem naquela coleção dos economistas, então é um livro que é relativamente fácil de achar nos sebos e tudo mais. E o Stendel, ele tem uma virtude muito grande. Ele faz uma análise detalhada da indústria americana. Então, ele vai nos dados, ele olha se tem ociosidade, se não tem ociosidade. Ele faz uma pesquisa de campo, ele pergunta para as pessoas por que tem ociosidade na sua indústria. A economia está crescendo e mesmo assim você mantém a ociosidade. E aí tem uma conexão micro-macro que é feita pelo Stendel. O Kalec já fazia isso, mas o Stendel faz isso de uma maneira muito mais vigorosa, eu acho, e com muito mais dados, que é mostrar o seguinte: o grau de utilização da capacidade produtiva é uma estratégia de defesa da concorrência. Como assim? Olha, normalmente as empresas, sobretudo as grandes empresas, elas mantêm capacidade ociosa por alguns motivos. Um deles é porque existem indivisibilidades da planta produtiva. Imagina o seguinte, eu comprei um galpão enorme, tá certo? Comprei minhas máquinas, contratei os funcionários, botei a turma para funcionar lá. Eu estou vendendo quase 100% da minha capacidade, de tudo que eu consigo vender, de tudo que eu consigo produzir. E aí, de repente, a economia brasileira começa a bombar. E a demanda pelo meu produto aumenta 30%. Tá? Acontece que eu não tenho mais condição de vender, então eu vou ter que fazer um novo investimento. Só que o investimento mínimo que eu consigo fazer é algo que
que lança a minha produção para 70% acima da minha capacidade atual. E eu não consigo fazer um investimento menor porque eu não consigo fracionar nem o galpão que eu comprei, que eu terei que comprar, nem o número de máquinas para me ajustar exatamente àquele nível de produção. Então tem uma certa indivisibilidade do estoque de capital. Eu não consigo fracionar exatamente na proporção. Então, quando eu invisto, eu acabo sempre acumulando um pouco mais de capacidade produtiva do que a minha demanda efetiva. Tá? Um outro motivo, tem vários outros, mas esses são os dois mais importantes. Um outro motivo muito importante é que a economia, vamos supor que eu estou vendendo bem, mas eu ainda tenho um pouco de capacidade ociosa. A economia acelerou e eu passei a vender toda a minha produção e eu não tenho espaço no meu galpão para eu colocar mais uma criatura e nem mais uma máquina, tá certo? Então não adianta, eu não tenho como vender. E eu estou sem grana, não consigo investir. O que vai acontecer? Se a economia crescer mais um pouco, eu vai ter uma demanda aí de bobeira e alguém vai investir e vai entrar nesse mercado, tá certo? Então, se eu não tiver capacidade ociosa, o que vai acontecer com uma economia em crescimento é que aquele produtor que não tem capacidade ociosa, ele vai paulatinamente, à medida que a economia cresce, perdendo market share, perdendo espaço no mercado daquele bem, tá? Então, o grau de utilização da capacidade também é uma medida de prevenção de quem já está instalado no mercado contra a concorrência. Então, se eu sou um empresário e eu vejo que o meu grau de utilização, ou melhor, o grau de utilização da capacidade produtiva da minha fábrica está se aproximando rapidamente do teto, qual a decisão que eu devo fazer? Acho que é melhor eu fazer um investimento aqui, porque se esse nível de atividade se acelerar ainda mais, eu vou ter como abocanhar uma fatia maior desse mercado. Tá certo? Depois a gente vai ver que essa relação com o grau de utilização da capacidade é uma relação um pouco mais complexa. Mas, por hora, essa já nos dá uma intuição do porquê que os empresários reagem positivamente no que diz respeito ao investimento toda vez que o grau de utilização da capacidade produtiva sobe. Primeiro, porque a gente já tinha visto lá que a taxa de lucro depende das margens e da quantidade que vende. Então, se eu estou vendendo mais, se eu estou ocupando mais a minha capacidade instalada, a minha taxa de lucro está subindo. Então, eu já fico mais animado. Segundo, se eu não investir, eu vou perder mercado. Tá certo? Se esse mercado começar a crescer muito rapidamente. O grau de utilização da capacidade produtiva, ele cumpre um papel daquilo que na literatura a gente chama de efeito acelerador estático. Eu não sei se vocês conhecem o efeito acelerador dinâmico, mas ele veio, curiosamente, primeiro que o efeito acelerador estático. Ele vem com o Harrod e com o Doma, tá certo? O que é o efeito acelerador dinâmico? É a ideia de que, quando os empresários veem a economia crescendo, ou seja, quando o PIB varia, eles decidem investir. Por quê? Porque isso é uma sinalização de que a economia vai crescer no futuro. Então, o efeito acelerador diz respeito à relação entre o investimento e a taxa de variação do PIB. O que a gente está acostumado a ver numa economia keynesiana? O investimento determina o PIB, tá certo? O que o Harrod vai dizer? Isso é verdade. Por sua vez, o PIB determina o investimento, porque o efeito acelerador, as variações do PIB, estimulam os empresários a investir. Ora, o nível de atividade, ou o produto efetivo, ele guarda uma estreita relação com o grau de utilização da capacidade produtiva. Porque o que é o grau de utilização da capacidade produtiva? Deixa eu só voltar aqui. O grau de utilização da capacidade produtiva é a razão entre o produto efetivo e o produto potencial. Então, o que os economistas pensaram? E aí isso a gente vai ter propriedades muito interessantes do ponto de vista matemático. É melhor você trabalhar
com essa aproximação às variações do PIB, que são as variações do grau de utilização da capacidade produtiva, do que trabalhar com as variações propriamente do PIB, tá certo? Então, o efeito acelerador dinâmico diz respeito às variações do PIB, os seus impactos sobre o investimento, e o efeito acelerador estático diz respeito às variações do grau de utilização da capacidade produtiva e os seus efeitos sobre o PIB. Tá? Não sei se isso ficou claro para vocês. Então, qual é a principal conclusão desse tipo de modelo? Não há oposição necessariamente entre salários e lucros, nem entre consumo e investimento. Exatamente o contrário do que a gente viu no modelo Caldwell-Robson e exatamente o contrário do que a gente vê nos modelos dos nossos colegas neoclássicos. Tá certo? Vamos então detalhar um pouquinho melhor, abrir um pouquinho esse tipo de intuição que está no modelo Kalleck-Steindl. Eu tenho uma função de investimento que, assim como antes, depende do animal spirits, depende da taxa de lucro e da sensibilidade do investimento às variações da taxa de lucro, mas agora eu adicionei uma outra variável, que é o grau de utilização e esse parâmetro beta aqui que mede a sensibilidade do investimento às variações do grau de utilização da capacidade. Tá? Daí para diante, tudo segue como antes. O que mudou, a única coisa que vai mudar aqui é essa função investimento. A gente sabe que a taxa de lucro é igual à participação dos lucros na renda multiplicado pelo grau de utilização da capacidade produtiva, né? Então, a gente pode reescrever essa função investimento, mostrando que ela depende do animal spirits e ela depende da taxa de lucro. Agora, deixando bem claro que a taxa de lucro está relacionada à participação dos lucros na renda e ao grau de utilização da capacidade produtiva. Um aspecto que é muito importante aqui é o seguinte: reparem que nessa função investimento, o grau de utilização da capacidade produtiva aparece 2 vezes na equação. Isso é importante porque nos dá uma intuição preliminar. Que intuição é essa? Ora, no mínimo, já dá para a gente dizer que o investimento aqui reage, ainda que por motivos distintos, muito intensamente ao que ocorre com o grau de utilização da capacidade produtiva, tá certo? Ele está aparecendo 2 vezes, ele tem sinal positivo, então o grau de utilização deve ser importante para burro nesse modelo. Apenas para fazer um parênteses meio empírico aqui, a intuição do Kalleck e do Steindl estava absolutamente correta. Se vocês resolverem para onde tiver estatística, pode escolher qualquer país do mundo e traça uma correlação ou faz uma regressão da taxa de investimento com o grau de utilização da capacidade produtiva, isso, em geral, é muito alto. Muito alto. É tão forte que é muito mais forte do que a relação entre investimento e taxa de juros. Tá certo? Em qualquer lugar do mundo. E no Brasil não é diferente. A relação, isso já foi testado várias vezes, a relação entre investimento no Brasil e o grau de utilização na capacidade produtiva é uma bestialidade, é enorme, é muito alto. E isso me preocupa um pouco, estou fazendo mais um parêntese, com a situação atual da economia brasileira, tá certo? Em que nós já estamos num momento de recessão e que as diversas iniciativas de política econômica, se não propositadamente, mas terão certamente como resultado colateral uma redução do consumo. E aí é que está o problema, e a questão bacana desse modelo é que, quando o consumo sobe, o grau de utilização da capacidade produtiva sobe. E, consequentemente, o investimento também sobe. E é por esse motivo que, nesse tipo de abordagem, não há oposição entre consumo e investimento, porque o consumo passa a ser
um elemento central da decisão de investimento na medida em que ele aumenta, toda vez que ele aumenta o grau de utilização da capacidade produtiva. Então, se a gente tiver, de fato, numa economia com baixo grau de utilização da capacidade produtiva, toda vez que você reduz o consumo agregado, você vai reduzir o grau de utilização da capacidade, vai reduzir o investimento, ao contrário do que alguns colegas pressupõem. Tá? Bom, aí nós voltamos agora, acho que vocês já podem ver naquele canto de lá, a relação entre a relação entre poupança e investimento. O pessoal aqui, acho que desse lado já consegue ver. No equilíbrio macroeconômico, o investimento é igual à poupança, então é que a equação de investimento é igual à equação de poupança. A partir daí, eu derivo o grau de utilização da capacidade de equilíbrio e eu derivo a taxa de lucro de equilíbrio dessa economia. Tá? E a taxa de crescimento também. Essa aqui eu acho que vocês não veem, né? Essa aqui vocês veem? Não. Nem se tirar a cadeira? Não tem jeito, né? Porque é a mesa que está... Tá. Mas a taxa de crescimento de equilíbrio, ela é muito parecida com a taxa com o grau de utilização de equilíbrio. A única diferença é que tem um S e um π aqui. Tá? A poupança e a participação dos lucros na renda, em cima. Tá? É a única diferença. Lembra que eu tinha falado para vocês que a diferença entre a propensão a poupar e a sensibilidade do investimento à taxa de lucro era muito importante, esse denominador aqui. E, na verdade, somado a esse beta aqui, que é a sensibilidade ao grau de utilização, isso é muito importante, porque é isso que permite que esse modelo seja um modelo de equilíbrio estável, tá certo? É essa condição aqui, é que S seja maior que isso aqui. Se não for, esse modelo vai ficar meio loucão. Bom, mais uma vez, a gente tem um gráfico igual ao anterior. Não tem muita diferença desse gráfico para o anterior. Tem uma ligeira diferença. Eu tenho aqui o investimento, o G, ou a taxa de crescimento da economia, e aqui, ao invés de eu ter R, a taxa de lucro, eu tenho o grau de utilização da capacidade produtiva. Por que o grau de utilização? Porque ele tem um papel preponderante aqui. Não só ele é um dos determinantes da taxa de lucro, como também ele cumpre um papel adicional na minha função investimento. Tá? A economia está em equilíbrio quando o investimento for igual à poupança, que é rigorosamente a mesma coisa que dizer que a oferta agregada é igual à demanda agregada. Tá certo? Aí, bom, como é que esse modelo se comporta no longo prazo? No modelo anterior, na análise lá dos trabalhos da John Robinson e do Nicholas Caldor, a gente tinha visto que aquele modelo preservava aquilo que eu chamei, ou na verdade a literatura chama de paradoxo da frugalidade. Quanto maior a poupança, menor é a taxa de lucro. Ou ainda, quanto maior a poupança, menor é a taxa de crescimento da economia. Tá? Mas esse modelo, ele tem um outro paradoxo, que é o chamado paradoxo dos custos. Quanto maior a participação dos lucros na renda, e, consequentemente, quanto menor a participação dos salários, tá certo? Na renda. Mas, enfim, quanto maior a participação dos lucros na renda, menor é a taxa de lucro. É um resultado contraintuitivo, né? Eu estou aumentando as margens de lucro, eu estou aumentando a participação dos lucros na renda, mas a taxa de lucro está caindo, por quê? Né? E a ideia é muito clara aqui, se a gente puxar pela memória tudo que a gente disse até o momento. Ora, se a participação dos lucros na renda está aumentando, a dos salários está caindo, e o consumo agregado vai estar caindo porque a propensão a consumir dos trabalhadores é maior do que a propensão a consumir dos capitalistas. Então, o consumo agregado está caindo. Como nesse modelo
o grau de utilização da capacidade produtiva é muito importante, o efeito dele sobre o investimento aparece 2 vezes, então ele é muito forte. Quando o consumo cai, esse grau de utilização da capacidade produtiva cai. Consequentemente, o investimento cai. Ora, qual é a implicação disso? A implicação disso para a gente aqui, só voltando aqui num ponto aqui, é que a gente tinha visto que os lucros são determinados pelo investimento, né? Os capitalistas ganham aquilo que eles gastam. E, na verdade, no modelo Kalleck-Stendel, eu estava até aqui, nem precisava ter voltado tão longe. No modelo Kalleck-Stendel, quando o consumo cai, o grau de utilização cai, o investimento cai e, consequentemente, a taxa de lucro também cai. Está claro para vocês essa ideia de paradoxo dos custos? Ou seja, a gente está dizendo claramente, com todas as letras, que quando os salários e, portanto, os custos de produção aumentam nesse modelo, a taxa de lucro também aumenta. Esse é um modelo que não impede que os salários e os lucros cresçam ao mesmo tempo. Então, por isso que eu posso ter crescimento dos salários e crescimento dos lucros simultaneamente. Por alguns motivos. 1, a economia está abaixo dos 100%. 2, o grau de utilização é muito importante na determinação do investimento. E 3, é o consumo que faz com que o grau de utilização da capacidade produtiva suba. Tá? Então, esses 3 elementos juntos vão criar esse paradoxo dos custos aqui. Repare aqui embaixo que o grau de utilização, toda vez que o grau de utilização da capacidade aumenta, a taxa de lucro também aumenta. Tá certo? No nosso gráfico aqui, eu tenho a minha curva de poupança, a minha curva de investimento original. Se aumenta o investimento por meio do Animal Spirits, repare que a taxa de lucro vai aumentando porque o grau de utilização da capacidade está subindo. Se eu aumentar mais um pouquinho, a mesma coisa acontece. Repare, aqui tem uma retinha de 45 graus, tá certo? É R aqui e R aqui. Então, só para poder jogar o gráfico para cima, o gráfico seguinte, repare que, à medida que eu vou aumentando o nível de investimento, eu vou deslocando a minha fronteira salário-lucro para cima, de modo que, no primeiro momento, eu poderia ter esse nível de salário real e esse nível de taxa de lucro. Quando o investimento aumentou, tanto o salário real quanto a taxa de lucro também aumentaram, e assim sucessivamente, até que a gente chegue em algum momento no limite da capacidade. Reparem que aqui a relação entre salários e lucros é positiva. Se a gente voltar no modelo da Joan Robinson, reparem que a relação entre salários e lucros é negativa. Quando os lucros aumentam, necessariamente os salários caem. Tá? Então, essa é uma maneira, digamos, de entender a economia numa outra circunstância. Enquanto no modelo Caldwell-Robinson a economia está operando no limite da capacidade, no modelo Kalleck-Stendel, em geral, ela está abaixo da capacidade. Então, para a gente tem a oposição entre consumo e investimento e entre salário e lucro. Para o outro, essa oposição não existe. Na verdade, elas estão positivamente relacionadas. Mas, tudo bem, a gente ficou com esses casos polares. E eles ficam muito claros porque eu tenho a capacidade produtiva como a minha barreira, né, para fazer a distinção entre eles. Mas uma pergunta que fica é: existem circunstâncias em que, mesmo quando você não está no limite da capacidade, essa oposição entre salários e lucros pode aparecer? Será que existe alguma circunstância nesse meio termo? Ou seja, mesmo quando o grau de utilização da capacidade produtiva está abaixo do 100%, ou seja, eu tenho capacidade ociosa, será que existe alguma circunstância que possa restabelecer essa oposição entre salários e lucros? A literatura, ela enveredou por uma resposta positiva a essa pergunta.
pelo menos essa literatura pós-keynesiana. Dois autores, Amit Bhaduri e Stephen Marglin, lá no final dos anos 80, eles vão escrever um texto muito importante, fazendo uma revisão dessa literatura e tentando dialogar com o que aconteceu nas economias desenvolvidas, principalmente a partir da segunda metade dos anos 60. É sempre bom dar uma referenciada na história para a gente entender com que realidade esses autores estão trabalhando. No início dos 70, a gente lembra, teve o primeiro choque do petróleo, né? Mas antes disso, por volta de 66, 67, as economias europeias começaram a desacelerar, mesmo antes do primeiro choque do petróleo, né? E o fenômeno que a gente conheceu e que ficou muito bem demarcado como estagflação dos anos 70 e 80, principalmente nas economias desenvolvidas, ele, na verdade, ele começa um pouquinho antes, né? Ou pelo menos os seus primeiros indícios, eles começam um pouquinho antes do primeiro choque do petróleo. Porque os salários na Europa, depois da reestruturação do pós-guerra, começaram a subir e, durante muito tempo, os salários comandaram as economias europeias, o crescimento dessas economias, ou pelo menos essa é a tese de alguns pós-keynesianos. Lá em meados de 66, 67, essas economias começam a ter alguns problemas. A inflação começa a se acelerar e o crescimento começa a desacelerar. E, bom, depois disso vem os anos 70 e toda essa discussão de se seria possível fazer uma retomada do crescimento por meio de um aumento dos salários, por meio da operação do estado de bem-estar social na Europa e toda essa discussão. O que esses economistas vão chamar a atenção é para algumas coisas. Primeiro, é que a primeira ideia é possível ter oposição entre salários e lucros antes que a economia atinja os 100% de capacidade produtiva. E por que eles vão dizer isso? Olha, e aí tem questões de natureza institucionais, de natureza institucional, que afetam a expectativa de retorno futuro das aplicações de investimento. Até então, cadê aqui o negócio que eu queria ver? Deixa eu voltar só aqui. Até então, a gente tinha utilizado essa taxa de lucro aqui, que é a taxa de lucro efetiva, como uma boa aproximação da taxa de lucro esperada. Eu não sei se isso estava claro na minha fala para vocês, mas a gente estava assumindo que a taxa de lucro esperada, que é a que importa para os tomadores de decisão, não é a taxa de lucro de hoje, mas é a taxa de lucro que eu vou obter a partir das rendas futuras do meu investimento, certo? Então, eu estava assumindo aqui que a taxa de lucro presente é igual à taxa de lucro futura, né? E que o impacto que a margem de lucro tem e o grau de utilização também tem sobre essa taxa de lucro, sobre a taxa de lucro futura, na verdade, ele é meio simétrico, tá certo? Então, por exemplo, se cair 10% a margem e subir 10% o grau de utilização, a minha taxa de lucro fica constante, tá? Falar isso sobre a taxa de lucro efetiva, por definição, está correto. Mas falar isso sobre a taxa de lucro esperada, talvez não. Mas mais do que isso, se eu pensar que a economia é composta por setores e regiões, por exemplo, com características diferentes, talvez a relação entre o grau de utilização e a participação dos lucros na renda
e a taxa de lucro seja um pouco diferente do que eu esteja imaginando. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um mercado muito grande para o meu produto. Para esse mercado, a minha taxa de lucro vai depender muito pouco da margem e muito mais das quantidades que eu for vender. O que significa dizer que, para alguns setores, o grau de utilização da capacidade é muito mais importante na determinação da taxa de lucro do que a margem. Imagina um outro setor cujo mercado é muito pequeno, né? Então, as quantidades vendidas cumprem um papel muito menor na definição da minha taxa de lucro do que cumprem as margens. De fato, para mercados muito restritos, subir a margem de lucro, principalmente se eu for um dos poucos vendedores daquele mercado, isso me assegura uma rentabilidade maior para o meu capital. Tá? Além disso, o Badura e Margling, o Badura e Margling vão chamar a atenção para o fato de que os conflitos entre capital e trabalho não são irrelevantes para as sociedades de um modo geral e para as motivações das decisões de investimento, né? Na verdade, assim, um pouco disso aparece no próprio texto do Kalecki, os aspectos políticos do pleno emprego, onde, por exemplo, o Kalecki vai chamar a atenção, e isso tem sido até discutido em algumas rodas de economistas heterodoxos, se a baixa do investimento atual, por exemplo, ela não tem relação com uma reação política mesmo do empresariado à expansão de salários muito elevada e à modificação do poder de barganha entre trabalhadores e empresários na sociedade brasileira. Essa é uma discussão que está na CEP, por exemplo, é uma discussão que está sendo levantada. De qualquer maneira, há uma ideia aqui de que aquilo que se passa, o conflito distributivo que é inerente das sociedades capitalistas, não é irrelevante na tomada de decisão. E, às vezes, à medida que esse conflito se exacerba, as economias ou os empresários podem ser mais reativos ao grau de utilização de capacidade produtiva ou mais reativos, podem ser mais sensíveis às margens. Um outro elemento a justificar a modificação na função investimento, que a gente vai ver do Badura e Margling, é que em momentos de muita incerteza, e isso também tem sido discutido com relação à atual crise brasileira, é que em momentos de muita incerteza, eu costumo dizer, os empresários adotam a estratégia muito complexa chamada farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá certo? Que significa dizer o seguinte: a economia está em crise, a recessão é muito profunda, o horizonte de saída desse negócio não está claro, ou seja, a possibilidade de que as vendas voltem a crescer no futuro não está clara, ou que o grau de utilização da capacidade produtiva volte a crescer no futuro, então eu vou garantir o quê? Eu vou garantir minhas margens, tá certo? Eu vou subir as minhas margens, porque isso garante a minha rentabilidade, independente do que aconteça com o grau de utilização da capacidade produtiva. Então, existem algumas circunstâncias, e essas circunstâncias, em geral, pelo menos para os pós-keynesianos, são atribuídas a momentos de ruptura. Eu vou usar essa palavra com cuidado, ruptura institucional. Em que sentido? No sentido de que, ao invés de a gente pensar em instituições, apenas as instituições formais, pensar em instituições como convenções, como formas de interpretação de um mundo que nos cerca, tá certo? Então, no momento em que os empresários ou a sociedade entendem que o seu entendimento sobre a maneira de funcionamento daquela economia está sob cheque, está sob júdice, você pode alterar a percepção do empresário em relação às margens de lucro ou às quantidades vendidas. Ou, na terminologia que a gente está utilizando, a gente altera a sensibilidade do investimento
à participação dos lucros na renda e ao grau de utilização da capacidade produtiva. Tá certo? Essa vai ser a grande inovação do modelo Baduri-Margolin. Reparem que não tem nada diferente em relação ao que a gente falou do modelo neocalequiano. Os preços são determinados por markup, a distribuição da renda, funcional da renda é exógena, o grau de utilização da capacidade é endógeno, portanto, a gente está abaixo do máximo, abaixo do PIB potencial. No entanto, o impacto que a margem de lucro e o grau de utilização da capacidade vão ter sobre o investimento, ou seja, a sensibilidade que o tomador de decisão vai ter sobre as margens e sobre o grau de utilização da capacidade vai ser diferente, né? Isso vai dar um outro tipo de economia, né? Isso vai, digamos assim, a vantagem, a grande virtude desse tipo de modelo é que ele amplia as possibilidades explicativas. Ele é uma espécie de diálogo entre, nos anos 70, 80, entre o que os keynesianos à la Kalec diziam e os marxistas diziam nos anos 80. Muitos marxistas nos anos 80 estão dizendo a economia mundial está em estagflação porque tem um profit squeeze, um esmagamento dos salários, perdão, esmagamento dos lucros. E os keynesianos vão dar outras respostas. Essa aqui é uma espécie de proposta de conciliação que permite captar o impacto que uma redução das margens de lucro pode ter e o impacto diferenciado que uma redução do grau de utilização da capacidade produtiva pode ter. Isso vai dar origem ao que hoje é muito, muito badalado na literatura entre economias que são chamadas wage-led, ou seja, economias que são comandadas pelos salários, porque os salários comandam o grau de utilização da capacidade produtiva, e economias que são chamadas de profit-led, aonde as margens de lucro são os principais determinantes da taxa de crescimento, ou da taxa de investimento. Tá? Reparem que isso vai me dar... A gente vai fazer uma mudança marginal nos modelos que a gente apresentou até agora. É mais uma mudança na equação de investimento. Essa equação, lembrem que no modelo Caldwell-Robinson, a gente parava aqui, no alfa R, tá certo? Investimento determinado pelo Animal Spirit, pela sensibilidade do investimento à taxa de lucro. No modelo neocalequiano, a gente acrescentou o grau de utilização, fazendo que ele tenha um efeito dobrado nessa equação de investimento. No modelo Baduri-Margolin, o que a gente vai fazer é separar o efeito margem de lucro do efeito grau de utilização. Reparem aqui, ó, tá vendo que a taxa de lucro corrente é o produto da margem ou da participação dos lucros na renda pelo grau de utilização? O que a gente fez foi colocar, ao invés de ser um produto, uma soma aqui. Mas não falando da taxa de lucro presente, mas, na verdade, falando da taxa de lucro para frente, taxa de lucro futura. Essa pequena modificação aqui vai fazer com que o meu modelo tenha resultados ambíguos em relação ao impacto que o grau de utilização da capacidade produtiva e a participação dos lucros na renda tem sobre a taxa de crescimento e sobre a taxa de lucro dessa economia. Tá? Então, a gente vai proceder da mesma forma, o investimento igual à poupança, né? Como a gente pode ver aqui no equilíbrio macroeconômico, e uma solução para o grau de utilização de equilíbrio, para a taxa de lucro de equilíbrio e para a taxa de crescimento de equilíbrio. A única diferença para o pessoal que não consegue ver isso aqui é que a taxa de crescimento de equilíbrio ela é igualzinha a essa equação aqui, com um Szinho multiplicando tudo isso aqui no numerador. A única diferença. O que isso muda na prática para esses modelos? Né? Reparem que agora o impacto que a participação dos lucros na renda tem sobre a taxa de lucro é ambíguo. Ele pode ser tanto positivo como negativo.
Então, dependendo das condições institucionais, ou melhor, dependendo do tamanho de cada um desses parâmetros, se lambda for maior que beta, essa economia vai ser dita profit-led, ou seja, o impacto da participação dos lucros sobre a taxa de lucro e sobre o grau de utilização da capacidade produtiva vai ser positivo. Se a sensibilidade do investimento ao grau de utilização da capacidade produtiva for maior que a sensibilidade do investimento às margens de lucro, então essa economia vai ser uma economia wage-led, ou seja, se beta for maior que lambda. Tá? Então, isso aumenta as possibilidades explicativas a partir de um modelo pós-keynesiano. Então, eu posso sim ter circunstâncias em que um aumento dos salários, um aumento da participação dos lucros na renda, um aumento da participação dos salários na renda deprima essa economia. E eu posso ter circunstâncias em que o aumento dos salários e da sua participação na renda nacional estimule essa economia. Tá certo? Aqui eu preservo aquilo que eu chamei de paradoxo da frugalidade, porque a poupança sempre vai ter um impacto negativo sobre o nível de atividade. No entanto, o paradoxo dos custos, a ideia de que o aumento dos salários são sempre positivos para a economia, esse está em questão. Depende das condições institucionais, históricas ou espaciais de cada economia. Então, depois disso daí, nos anos 90, veio uma enorme leva de trabalhos empíricos para tentar identificar se as economias e quais economias são wage-led e quais delas são profit-led. Tá certo? Em geral, a literatura assume hoje, isso está relativamente bem consolidado, que economias grandes, relativamente fechadas, são, em geral, wage-led. E economias pequenas e muito abertas ao exterior são, em geral, profit-led. Tem toda uma documentação, toda uma análise empírica. Esse livro que eu falei há pouco para vocês, ele traz esse debate da literatura, então é muito interessante, tem as tabelas e tal. E o caso brasileiro? A gente é uma economia grande, meio fechada, então a gente é o wage-led. Eu acho, a gente não tem os dados, o BGE tem muitas virtudes, mas também tem muitos vícios, né? E um deles é que ele não produz os dados de distribuição funcional da renda do jeito que a gente precisa para fazer as análises empíricas. Mas tudo leva a crer que o Brasil é uma economia wage-led, pelo menos de 94 para cá, porque certamente na época do milagre era uma economia profit-led, tanto que você deu um pau nos salários reais, aprofundou a desigualdade de renda e a economia continuou crescendo. Mas de 94 para cá, ela parece muito com uma economia wage-led, por conta das mudanças institucionais, Constituição de 88, estabilidade monetária, né? Então, tudo isso fez com que essa economia fosse wage-led, ou parecesse wage-led, melhor dizendo. Existe um pequeno detalhe que a gente precisa considerar se for analisar a economia brasileira, é que a literatura também aponta que economias com sistemas tributários muito regressivos, em geral, são profit-led. Então, nós temos duas características de uma economia wage-led, ou seja, nós somos grandes e introvertidos, fechados ao exterior, e nós temos um sistema tributário regressivo, o que faz com que a gente tenha uma característica de profit-led. Então, o debate ainda é meio inconcluso no Brasil se a economia brasileira seria wage-led ou profit-led. Eu tenho alguma convicção de que é wage-led, mas, enfim. Bom, com isso, eu meio que termino toda essa parte de modelos, o básico dos modelos pós-keynesianos. Modelo de Herold, uma passadinha, Kaldor e Robinson, neo-Kalekianos e Badur e Margin, que têm sido chamados como pós-Kalekianos às vezes.
tá certo?